Editora apresenta mais um produto para a família. Vídeo em casa. Descobrindo a Bíblia em importantes revelações arqueológicas. Arqueologia Marinha. Versão brasileira Dublamix, Rio. Esta é a costa de Israel. A Terra Santa, hoje invadida por turistas e por aqueles que gostam do sol. No entanto, foi aqui, próximo dessa mesma costa, que Jonas foi engolido pela baleia. Que Jesus pregou seu evangelho, que Elias lutou contra os sacerdotes de Baal. E geralmente é sob o oceano, ao invés de acima dele, que as histórias da Bíblia e os mistérios das antigas civilizações nos são revelados, utilizando as técnicas arrojadas e sofisticadas de um campo da ciência em expansão, a arqueologia marinha. Ficar embaixo d'água e escavar na areia num porto que tenha 2000 anos atrás, certamente não é nada que eu tenha imaginado para a arqueologia. Os arqueólogos usam trajes de borracha, colocando seus tanques de ar, e partem pelas águas frias do Mediterrâneo para mergulhar em seus sítios de escavação submarinos. Explorando pelas revoltas areias do leito do Oceano de Israel, os arqueólogos descobriram e revelaram algumas das relíquias mais fascinantes já imaginadas nesse mundo. Datado do tempo bíblico, um antigo barco associado aos fenícios do V século a.C. Cesareia de Herodes, o porto marinho maciçamente submerso, e um barco de pesca que pode muito bem ter sido visto ou usado por Jesus e seus discípulos. Magan Mikael, localizada na costa marinha oeste de Israel. Aqui, sob ondas azuis, os mergulhadores descobriram um barco de 2.500 anos de idade, da época dos fenícios, os antigos mestres da navegação náutica no mundo. O que encontramos aqui é praticamente, eu diria, cerca de 60% ou 70% do casco. O Dr. Elisha Linder é considerado o pai da arqueologia marinha em Israel. Coincidentemente, ele vive em Magan Mikael e foi o co-diretor dessa escavação. É muito raro que encontremos um casco de navio num estado de preservação tão fantástico. E é por isso que não chamamos de resto de um naufrágio, porque o navio não é um resto. Ele permaneceu ali por 2.400 anos e continua tão bem preservado porque foi coberto imediatamente por uma pesada camada de areia. It was covered up immediately by heavy layer of sand. Substituindo a picareta de praxe, os arqueólogos marinhos utilizam a mais impressionante ferramenta de todas, uma bomba de sucção manual que revela artefatos ocultos. Através dessa surpreendente técnica foram encontrados objetos, inclusive pequenas peças de barco, cordas em bom estado e ferramentas de navegação. As ferramentas são simples, porém o trabalho é meticuloso e exato, enquanto cada prancha é cuidadosamente retirada com segurança e transferida para um depósito para análise.
Tiramos a madeira da água, pedaço por pedaço, e desmontamos embaixo d'água. E aí sentimos o cheiro. Sentimos o cheiro da madeira como se estivesse acabando de sair de uma madeireira. Parecia ainda ser nova. Olhem. Jay Roslove, de Nova Jersey, era o especialista em casco de madeira da equipe. A quilha. Imagine a quilha no fundo. Aqui começamos a ver o tamanho do barco surgindo. Olhem. Olhem esse pedaço de madeira. Embora não pareça muito, na verdade é um dos pedaços mais marcantes do barco. Sem dúvida, é um suporte do tombadilho e não temos outro exemplo no mundo antigo. É impressionante por seu estado de preservação. E como podem ver, a madeira ainda está muito boa. As marcas das ferramentas ainda estão bem preservadas. Podemos ver a qualidade da mão de obra. Os mais finos arranhões feitos pelas ferramentas ainda estão preservados até hoje. Porém, a madeira do barco, embora pareça boa e muito macia, podemos pegar esse pedaço de madeira e amassar até virar uma massa. Pois ela não tem uma resistência muito grande, embora preserve as menores evidências das ferramentas usadas, marcas de facas ou quaisquer outras impressões deixadas. Sem o tratamento adequado, essa madeira teria deteriorado e se transformado numa espécie de massa em questão de dias. Para evitar que isso acontecesse, partes do barco foram levadas para o Centro de Estudos Marítimos da Universidade de Haifa, onde, numa temperatura controlada por laboratório, as antigas madeiras passaram por um processo extenso de desenvergamento e de preservação. A quilha, encontrada intacta, foi mantida inteira com sucesso pelos especialistas do laboratório. Este é, na verdade, o motivo pelo qual tínhamos que preservar. Nós substituímos a água por esse material, parecendo um pó, que é o glicol polietileno, que substituiu toda a água na madeira. Nós usamos 14 toneladas desse material para poder conservar toda a madeira do navio. E agora pode notar que é uma madeira dura. Estão vendo? Antes, só de segurar a madeira assim, ela se desmancharia. Agora temos uma madeira sólida, na qual podemos estudar e pesquisar sem qualquer interferência da condição da própria madeira. Uma réplica do barco foi criada em espuma para exibição e pesquisa. É claro que a pergunta mais intrigante seria sobre quem construiu o barco, qual seria seu destino e o mistério de sua carga. Quando o barco foi descoberto junto com os pedaços de madeira no topo, os mergulhadores também encontraram várias pedras enormes e tipos de pedras que não são locais dessa área. Algumas pedras chegavam a pesar cerca de 45 quilos. Elas foram importadas de além-mar para alguma finalidade. Os arqueólogos ainda buscam respostas para explicar essa estranha carga e qual seria seu objetivo. O barco fenício data do 5º século a.C., o período dos profetas Esdras e Neemias. Uma época onde os judeus voltavam do exílio na Babilônia e estavam reconstruindo seu templo em Jerusalém. Essas pedras poderiam ter sido usadas na construção de santuários, porque não é originária do local. Com certeza foi importada, como posteriormente foi importado o mármore de Carrara, em que ele foi usado em templos, teatros e palácios. Talvez, conforme a opinião de muitos, o peso das pedras tenha afundado o barco. Para os arqueólogos, outra coisa fez com que a tripulação abandonasse o barco às pressas, deixando um barco valioso para trás.
Por que eles saíram, ninguém sabe. Mas, apesar disso, o próprio barco em si fornece um tesouro em informações para os arqueólogos. Quando conseguimos essa amostra de um barco, investigamos todos os detalhes da construção do barco na antiguidade e confiamos nos antigos marujos. Sabemos que, quando saíam em barcos assim, eles chegavam ao seu destino. O porto marítimo de Cesareia era o destino de muitos dos barcos antigos que navegavam pela costa do Mediterrâneo, onde ele jaz submerso no leito do oceano. Estamos escavando na torre leste, do lado oriental da antiga entrada do porto, em uma das duas torres laterais feitas durante a construção original do porto, que possuía colunas e estátuas representando a família do imperador. Construído pelo rei Herodes em homenagem à glória do imperador Augustus, foi o mais luxuoso e grandioso porto marítimo erguido pelo homem em sua época. A magnífica cidade de Cesareia era o centro do Império Romano na Palestina e onde representantes como Pôncio Pilatos ficavam. A cidade era o maior centro comercial e o porto era seu portão de entrada. O professor Avner Rabban, da Universidade de Haifa, vem escavando o porto de Cesareia do rei Herodes há mais de 20 anos. Apesar de há muito ter sido coberto pelo mar, sua grandiosidade é obviamente vista pelos mergulhadores que escavam o local. O que temos aqui é a obra de engenharia mais sofisticada que foi preservada num estado tal que possa ser estudada e entendida. A única descrição histórica conhecida do porto é encontrada nos trabalhos históricos escritos por Joséfos Flávios. Suas descrições do porto eram elaboradas com detalhes de como o porto fora construído. Um general judeu que passou para o lado dos romanos afirma que Joséfos pode ter exagerado em sua descrição dos fatos para agradar os mestres romanos. Historiadores questionam sua precisão. Nós descobrimos que ele exagerou e nos enganou, fornecendo informações errôneas de qualquer detalhe. Ele, na verdade, desconhecia as verdadeiras virtudes desse porto. Poderiam os antigos romanos realmente ter a tecnologia necessária para realizar a obra de engenharia tão complexa e sofisticada que Joséfos descreve com relação à construção do porto? Nós encontramos as barcaças ainda no lugar no leito do mar, bem postas, adequadamente lindas. Uma das técnicas vividamente descritas por Joséfos é a de como o rei Herodes usava grandes barcaças para rebaixar enormes blocos de pedra pesando várias toneladas até o leito do oceano. Gradualmente, essas pedras formaram as fundações para o quebra-mar do porto. Os caixões flutuantes que mantinham as pedras no lugar foram bem preservados durante 2000 anos. Tentar retirá-los foi um desafio difícil para a equipe de escavação, porque estavam tão bem conservados que foi necessário um grande esforço para serrar a madeira de pinho que estava tão dura quanto madeira nova. Uma série de blocos de braçadeira foram colocados no leito do mar, ligados uns aos outros através de chumbo derretido que havia sido derramado embaixo da água. Como isso foi feito nos deixa pasmos. A função do porto era de ligar a província da Palestina ao resto do mundo. Era uma cidade portuária cosmopolita, onde diferentes culturas através do Império Romano se reuniam para a troca de bens e de ideias, onde podíamos encontrar gregos, egípcios e judeus reunidos. E, como o porto, a cidade contém seus próprios enigmas. Cesareia está dando lugar a muitas respostas. Para cada resposta que obtemos para uma pergunta significativa, nós encontramos 5 ou mais perguntas que ainda não têm resposta. A principal pergunta que atormenta o professor Kenneth Hollum, da Universidade de Maryland e co-diretor das escavações de Cesareia, é como a cidade de Cesareia se transformou de uma cidade pagã para uma cidade cristã. Escavações descobriram camadas contraditórias de um templo pagão e de uma igreja cristã dos primórdios.
O início do cristianismo tem suas raízes nessa cidade portuária pagã, uma cidade que ajudou de forma fundamental a disseminação do evangelho através do mundo. De acordo com a tradição cristã, alguns anos após a crucificação de Jesus, São Pedro havia vindo até a cidade informado por um sonho que era dada permissão a São Pedro, um judeu, para transmitir o evangelho, as boas novas do cristianismo, a um homem chamado Cornélio, em Cesareia. O importante é que Cornélio, um centurião romano, era um não-judeu, a primeira pessoa fora do judaísmo a abraçar as palavras de Jesus. O cristianismo poderia então, a partir daí, se desenvolver além de suas raízes e espalhar sua mensagem para outras nações. E o Porto de Herodes, com seu acesso ao mundo, foi uma ferramenta fundamental para isso. Na Escritura, Cesareia é por diversas vezes mencionada nos Atos dos Apóstolos. E especificamente também foi sabidamente o local no qual São Paulo foi julgado diante do governador da Judéia. São Paulo foi acusado de traição contra Roma. E foi aqui, de acordo com as escrituras, que ele foi mantido preso durante vários anos antes de ser enviado acorrentado para aparecer diante de César. A planta de Cesareia, na época de São Cornélio e São Paulo, é agora conhecida. Nós sabemos onde ficam as ruas por onde tais pessoas andaram. Conhecemos alguns dos principais prédios. Será que os fatos relatados na escritura aconteceram? Há evidência arqueológica em Cesareia que apoia esses episódios da Bíblia? O que é mais tangível no momento, é claro, é que o palácio foi encontrado, o palácio do governador, no qual São Paulo foi julgado. Nenhum mar está mais ligado ao início do cristianismo do que o Mar da Galileia, ao norte de Israel. Foi aqui que os apóstolos se tornaram pescadores, onde muitos episódios da vida de Jesus aconteceram. E foi ao longo desta costa que os arqueólogos marinhos recentemente fizeram uma de suas mais enigmáticas descobertas. No inverno de 1986, devido a uma seca, as águas do lago secaram mais do que o de costume. Enquanto andavam pelas margens do lago, dois irmãos do Kibbutz Ginosor próximo descobriram a silhueta de um barco no terreno enlameado. Durante 17 anos, encontramos vários barcos naufragados no Mediterrâneo, mas esse é o primeiro no Mar da Galileia. Essa foi uma fantástica descoberta e os arqueólogos foram imediatamente chamados para investigar. E o que descobriram foi um barco de pesca praticamente intacto do primeiro século depois de Cristo, da época em que Jesus pregava por essas terras. Nós vimos que era uma descoberta importante por causa da construção do barco e da cerâmica que foi encontrada nele. Então, naquele momento, de repente, vimos um lindo arco-íris surgir no céu, exatamente nesse lugar, e soubemos que estávamos com algo especial nas mãos. É um cenário que conhecemos muito bem. O retrato dos discípulos pescadores da Galileia, criado por pintores desde Michelangelo até Rembrandt. Esse poderia ter sido o barco usado pelos apóstolos de Jesus? Para responder a tal pergunta, o barco precisava ser retirado e estudado antes que as águas do Mar da Galileia subissem novamente e o escondesse talvez por mais 1000 anos. Milagrosamente, o barco foi retirado integralmente num tempo recorde de 11 dias. Um material plástico de fibra de vidro foi borrifado sobre ele para lacrá-lo totalmente e protegê-lo. E pela primeira vez em quase 2 milênios, o barco novamente navegou pelo Mar da Galileia. Depois que o barco foi levado para o Kibbutz Ginosar, iniciou-se o longo processo de conservação e de proteção. Mais uma vez, produtos químicos especiais foram usados para preservar o barco, enquanto os especialistas iniciavam suas pesquisas. Orna Corwin é a curadora do projeto.
De acordo com a determinação de idade por carbono 14, as 2 vasilhas de cerâmica que encontramos, a panela de cozinhar e um candeeiro, além da construção da forma com que o barco foi construído, tudo isso aponta para o 1º século depois de Cristo. No início, o objetivo era o de preservar o barco. Somente após vários anos que os especialistas poderiam lidar com as mais enigmáticas perguntas que envolviam esse intrigante e misterioso barco. Um dos cientistas procurados para opinar foi o arqueólogo marinho Jerome Hall. Eu estou examinando o barco para tentar descobrir como ele foi construído. Então, vendo as pequenas pistas, tento reencontrar a história de sua construção e entrar na mente da pessoa ou pessoas que construíram o barco. O barco apresentava provas claras de uma forma bem antiga de construção de barcos no mundo antigo. Essa técnica utilizava buracos nas tábuas de madeira, os orifícios. Então, pequenos pedaços de madeira, pinos de madeira, eram colocados nesses orifícios e na tábua. Outra tábua com mais orifícios era colocada sobre essa e então presa à parte ainda exposta dos pequenos pinos. Cavilhas de madeira eram então colocadas nas tábuas, lacrando os pinos de madeira e os orifícios, dessa forma deixando todas as tábuas unidas. A questão principal pode não ser como o barco foi feito, mas quem o usou. Os primeiros discípulos de Jesus eram pescadores dessa área. Muitas histórias evangélicas nos falam de Jesus ensinando da plataforma de um barco. Seria imaginar demais haver uma ligação entre esse barco, os discípulos e Jesus? Não há nada em termos arqueológicos que possa provar isso. Tudo o que podemos fazer é colocar o barco no 1º século, sendo usado por um indivíduo desse 1º século, no mesmo mar que já existia. Então eu diria que se ele jamais pisou nesse barco, ele provavelmente pisou num barco que era muito semelhante a esse. O barco também pode estar ligado à revolta dos judeus contra os romanos durante o final do 1º século depois de Cristo. Uma imagem de um barco assim aparece no mosaico de Migdal, perto de Ginossar, retratando uma cruel batalha no Mar da Galileia. Enquanto tentavam fugir das legiões romanas assassinas, judeus entram em barcos e, em desespero, fogem para o centro do lago para ficarem em segurança. O esforço foi em vão, pois os romanos vieram atrás deles e, de acordo com Joséfos, mataram cada um que encontraram. Provas arqueológicas também apoiam essa teoria. Quando o barco foi escavado, uma ponta de lança romana foi encontrada enterrada ao lado. Seria esse um dos barcos usados pelos judeus em fuga na trágica Batalha do Mar da Galileia há tanto tempo? E poderia ser ele o barco usado por Pedro e por Jesus? São por tais tesouros que os arqueólogos marinhos anseiam. Em busca de objetos que ajudem a solucionar as perenes indagações históricas e bíblicas, a revelar os maravilhosos feitos dos antigos marujos e, acima de tudo, a desvendar os mistérios das antigas gerações escondidas numa arca do tesouro submersa no Memorial do Tempo.